Fala pessoal, Igor Rodrigues aqui da 3R4 Seguros. No projeto do podcast aqui a gente está trazendo empreendedores, pessoal financeiro, RH, enfim, conversar sobre o dia a dia, os desafios das empresas, né? A gente está no segundo episódio e eu tenho a honra de trazer aqui um grande amigo, que eu admiro muito, um grande empreendedor, que é o Rodrigo Batista. Vai conversar muito aqui, esse cara tem histórias demais para trazer para a gente. Muito visionário e a gente vai falar coisas muito legais por aqui. Já fui sócio dele, então assim, eu estou muito à vontade de ter você aqui e muito feliz também Eu que de estar aqui. agradeço. Desejo aí um sucesso grande para a 3R4, né? Acompanhei um pouquinho aí do começo do projeto. Agora nesse projeto do podcast, eu acho que, cara, você tem tudo para estourar, Igor. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, Rodrigo. Cara, valeu pelo convite. E vamos lá, eu conheço você muito bem, mas algumas pessoas te conhecem também, mas quem não te conhece? Quem é o Rodrigo Batista? Enfim, o que você faz, né? Eu tô ainda na caça para tentar entender. Comecei a fazer terapia faz um ano mais ou menos para entender melhor assim minhas loucuras. Mas basicamente, cara, puta, a minha vida hoje ela é bem divididinha ali em alguns pedaços, né? Então, tem o pedaço familiar ali, sou filho do seu Reinaldo e da Dona Maria. Tenho 4 filhos, então tenho 2 meninos e 2 meninas, um casal de gêmeos. Então, qualquer combinação de filho ali que o pessoal deseja ter, eu tive a sorte de ter. Então, tem um menino mais velho, tenho um menino e uma menina gêmeos e tenho uma menininha mais nova, todos ali ainda crianças. Tenho uma empresa minha, algumas empresas, mas tenho uma em que eu trabalho dia a dia, tem empresa em que eu sou conselheiro e acionista, e tem outras empresas em que eu e um grupo de amigos investimos. Então tem bastante coisa. E gosto muito de estudar, né? Hoje eu estou muito naquela de... Eu tenho uma atuação grande no mercado de criptoativos, e hoje eu estou trabalhando muito tentando entender a intersecção de criptoativos com inteligência artificial. Então estou voltando para o banco da escola, estou voltando ali para tentar entender esse universo novo aqui que já está mudando tudo, né? Você tem 24 horas também, igual eu, não sei, tudo que você está fazendo aí é possível? Puxado. Você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, assim, não é que eu não tenha hobbies, mas assim, vou para academia, mas não é que eu tenha, sei lá, viagem todo fim de semana, esse tipo de coisa. Então, eu fico muito na função das questões das empresas e da família, basicamente. Você falou de criptoativo, eu acho que você é o cara que trouxe criptoativo para o Brasil, né? Quando o assunto ainda acho que nem existia, né? Sim. 2011, 2012. Eu conheci criptomoedas em 2011, lendo uma matéria da revista Super Interessante. Até hoje eu sou assinante e tenho a revista impressa todo mês chegando na minha casa. Apesar de eu ser um cara envolvido com muita tecnologia, eu leio o livro impresso, assisto coisa impresso, não deixo meus filhos usarem tela nem muito celular, quase nada, assim. Então eu tenho esse ponto assim ainda muito analógico na vida também. Gosto de viajar para lugar mais calmo, esse tipo de coisa. E o cripto entrou dessa forma. Acho que eu entendi muito rápido do que se tratava por conta de minha formação profissional, dos meus interesses, assim, entendi muito rápido. Em 2012 eu já comecei a operar e em 2013 eu criei ali a primeira empresa brasileira que atua no mercado de criptomoedas, né? E desde então eu tenho alguma atuação nesse mercado, então eu estou nele desde 2011. Já comprei ali em 2012, eu fiz uma primeira operação, comprei 14 bitcoins por $100. Você comprou 14 bitcoins. 14 bitcoins por $100. Quanto tá valendo hoje? Quanto tá valendo hoje? 500 mil? Hoje tá R$600 mil o Bitcoin, então a gente está falando de 7 milhões de 7 reais. a 8 milhões de reais você comprou. Você comprou por quanto? Por 500 reais? 100 dólares. Na época era em torno de uns 200, R$300. E obviamente você não manteve. Como todo mundo. A hora que triplicou o preço, eu vendi uma parte e ainda fiquei tirando sarro dos amigos que estavam comprando e vendendo Petrobras, esse tipo de coisa, entendeu? Porque nada ia dar 100%, né? Sim. Mas você não imaginava que ia dar, sei lá, quantos 1000%. Né?
Cara, eu imaginava, e tem e-mails meus que falam assim do que eu pensava a respeito lá desde então, né, naquela época, mas também era uma época que eu tinha mais limitações de dinheiro, então não é que dava para eu pegar 100 mil reais e comprar em Bitcoin nessa época, né? Mas eu já acreditava bastante na tecnologia desde o começo, muito por conta dos meus interesses, né? Eu tinha interesse em computação descentralizada, que é uma coisa que não é intuitiva e que as pessoas não conseguem entender, mesmo quem é da área de computação não consegue entender direito. Então é uma área que eu tive interesse sei lá, com 15, 16 anos, quando surgiu o Linux. Eu acabei entrando nela, então eu tenho uma formação técnica. Depois, ela exige muito de economia e vamos dizer assim, uma área que eu sempre fui, de certa forma, robista, assim. Então, tipo, apesar da nossa formação, né, a gente se conheceu na universidade e não foi no curso de economia, eu sempre li muito sobre economia, eu gosto muito de economia, da parte de teoria dos jogos. Criptomoeda e o Bitcoin, principalmente, trabalha muito com isso. E a computação em si, a parte política e a parte de como funciona dinheiro sempre foram áreas que eu me interessei. E o Bitcoin meio juntou tudo isso e eu entendi meio rápido. Eu até achava que existia uma chance alta de falha, mas que se não fosse ele, seria uma outra coisa baseada naqueles conceitos. Então, isso eu tinha muita certeza. Então, foi assim que eu acabei, e aí em 2013 eu já tinha uma função executiva já era executivo em instituições financeiras daqui de São Paulo, trabalhava aqui em Nova York, mas eu acabei saindo de tudo isso e dando all-in no mercado de criptoativos, fundando o mercado Bitcoin, né? Você comentou um negócio interessante que até eu queria trazer, né? Que você falou que eu entendi muito bem porque estava no meu mundo. E é muito doido, e eu acho que eu senti isso quando eu comecei a estudar um pouco mais Bitcoin. Obviamente, estudar depois que você trouxe, porque eu não sabia nem que existia, mas que você começa a pensar na função do dinheiro, na questão inflacionária, embora a gente estude e tal, você olha de uma forma mais geral, mas depois você começa a entrar exatamente nos fundamentos, né, de tudo, você fala, cara, isso aqui faz sentido, né, você tem um negócio deflacionário, enfim, então, realmente, assim, trazer esse tipo de inovação, acho que foi interessante para você pensar aquele negócio como realmente real, né? Eu tive muita sorte, assim, porque, cara, assim, o empreendedor sem sorte não consegue nada, assim. Concordo. A sorte é o principal fator. Você pode trazer 500 mil caras aqui, a maior vai atribuir aos seus próprios méritos ali o sucesso e tudo mais. Eu atribuo, assim, o primeiro a sorte, porque é isso, eu me interessei por coisas que em algum momento se juntaram, como eu falei aqui, computação descentralizada, economia, teoria monetária, essas coisas eram coisas que eu gostava, não eram... Eu trabalhava, obviamente, no mercado financeiro, até porque eu tinha interesse, mas calhou ali. Teve uma determinada fase da minha vida, e não foi muito antes disso, na época que a Coca-Cola fazia umas promoções de ioiôs. E eu fiquei muito bom do ioiô. E, cara, assim, eu cogitei, tipo, ser o ioiôzeiro, não sei qual que é essa profissão. Mas, obviamente, a sociedade atribui um outro valor a quem lida com ioiôs. Então, assim, em algum momento eu falei, não, puta, vou fazer outra coisa, entendeu? Poderia, assim, muito bem, para mim é muito claro que eu poderia ter ido trabalhar com ioiôs ou virar atleta de ioiô, sei lá se é um atleta, se é um entertainer, sei lá qual que é a palavra. Mas, assim, eu acabei me interessando por dinheiro, como teoria e como prática, e por isso eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Me interessei por computação, me interessei por áreas, virei programador, né? Numa época que em programação estava começando a bombar, então muito cedo eu comecei a ter trabalhos muito bem remunerados, mas foi por sorte. E empreendedorismo sempre foi uma coisa que assim eu fiz desde criança, mas por gostar, assim, era a minha distração fazer pipa para vender, pegar sucata para vender, esse tipo de coisa. Assim, eu sempre fiz por gostar, então juntou tudo isso, entendeu? Hoje, olhando para trás, aquilo foi um treinamento até porque eu faço hoje. Mas não foi nada muito
planejado. E aí, quando você vai, por exemplo, no mercado financeiro, né, que é onde eu construí a minha carreira inteira. Cara, se sempre tinha uns caras, você vê que o cara tá assim, se vangloriando, que ganha um bônus de R$ 1 milhão, de R$ 10 milhões. Isso existe, para o público acha que não, mas existem pessoas que ganham, pessoas muito jovens que ganham 10 milhões, eventualmente mais, e atribui a si, né, ao seu, aquilo. Cara, não é, cara. Puta, se os juros americanos mudar contra ele, então muda tudo. Então, assim, a sorte é um fator. Se você está no mercado financeiro, os juros americanos determina mais do que qualquer competência sua, o que o Fed determina lá, determina se quem vai ganhar dinheiro é quem está em ações, que quem vai ganhar dinheiro é quem está empreendendo ou quem está em renda fixa. Então, os juros lá afetam o empreendedor aqui. As pessoas não entendem muito essa relação. Então, a sorte ela tem é o principal fator. Aí depois entram outros, você tem que estar preparado também para a sorte. Eu acho que você comentou um negócio bacana. Bom, para quem não sabe também, a gente já foi sócio numa empreitada chamada 99 Pizzas. Sim. Em 2013 a gente começou a falar nisso, né? Hoje o iFood, pô, tá em todo quanto é canto, não só o iFood, né? Sim. No prédio da 3R4 Seguros aqui na Paulista tem a DoorDash. Parênteses rápido aqui, a DoorDash tem uma operação aqui de engenharia que serve, ela não está, né, fisicamente no Brasil em termos de serviço, né, de entrega. Para quem não conhece DoorDash, é o iFood com esteroide lá, 10 vezes maior, talvez, que está em Estados Unidos e Estados Unidos e Europa. Esses caras são muito grandes. Talvez o Meituan lá, Meituan, que tá vindo, inclusive o chinês, faz mais de 50 milhões de entregas por dia. Então esse cara realmente é um monstro, né? Mas, enfim, esse time de engenharia faz todo... tem um time muito bom aqui de engenheiros que... Bom, você tem a questão do real aqui, né, que está... real contra dólar, então você consegue contratar gente muito boa pagando em dólar, né, e transformando em real aqui, o cara fica com um ótimo salário. E tem a questão também do horário, né, do fuso horário, que serve muito bem, tanto para o mercado americano como para a Europa, né? Talvez a Ásia ali fica um pouco mais complicado, mas tem isso. Então, assim, olha o tamanho que ficaram esses aplicativos de entrega. E aí eu lembro, bom, em 2013 a gente começou a falar disso, falar, pô, e se tivesse aqui, por que a gente liga para a pizzaria, né? Vamos lá conversar com algumas pizzarias para ver como é que é esse atendimento e tal. E a gente começou a fazer esse projeto levou a gente até no Google apresentar, né? Mas o que você comentou, que era o que eu queria trazer no final, que é, pô, timing e sorte. No fundo, a gente estava criando o que era o iFood, o que é o iFood hoje. O iFood já existia, na verdade, né? Tinha um tamanho menor, mas a gente estava criando isso e, cara, não foi, né? A gente teve que desligar. Cara, eu acho que assim, ali a gente teve sorte, teve algum timing, mas ali faltou talvez dedicação, né? Era um projeto paralelo de todo mundo que começou a tracionar e exigir que alguém fosse pro dia a dia. Que foi, por exemplo, eu já tinha o mercado Bitcoin, eu não poderia ir para esse dia a dia, né? Cada um dos sócios ali, a gente era em 4 sócios e cada um já tinha a sua atividade bem remunerada, tal, ninguém topou correr risco para ir tocar essa operação. Acho que ali faltou isso, assim, acho que o acreditar no projeto e tomar risco, essa é a parte empreendedora. Ali a gente estava sendo um pouco robista, na hora de virar empreendedor, ninguém topou. Nesse projeto específico, acho que faltou empreendedor, né? Que é quem vai procurar dinheiro, que é quem vai pensar o negócio ali 100% do tempo, né? A gente estava ali a gente se juntava à noite algumas vezes, assim, para comer pizza, beber e fazer um pouco de programação e colocar o projeto no ar. E mesmo assim, a gente entregou pizza do Brasil inteiro, assim, um projeto muito maluco, mas eu acho que ali a gente teve alguma sorte, teve um timing bom, mas o empreendedor ele precisa ser persistente, né? E acreditar na parada. Eu acho que pra gente, nesse projeto específico, cada um tava sendo persistente e acreditando em outras coisas, né? Eu, no meu caso, por exemplo, tocando o mercado Bitcoin e tal.
É, então, acabou que faltou essa figura ali e a gente optou por desligar e parar de curtir aquele hobby que era o projeto, né? Mas sei lá, você lembra quantas pizzas a gente chegou a entregar no mês? No mês? Ixi, difícil, né? Mas a gente chegou a ter números de, poxa, falar hoje parece pequeno, mas a gente teve, sei lá, no final de semana entregar mais de 200 pizzas, né? Uhum. Cara, imagina, era super. Cara, não tinha nada, assim, foi um projeto engraçado, assim, cara, que não existia estrutura nenhuma. Zero estrutura. E entregou 200 pizzas. E eu lembro do dia do lançamento. E, cara, olha como é importante algumas coisas, né, que vão mudando ao longo do tempo. Naquela época, tinha no Facebook uma comunidade chamada Startupeiros, Startups Brasil, alguma coisa assim, né? Que lá, Era isso, Startup é, Brasil, que a- virou, acho que o portal Startups, ou algum portal grande hoje. é? Saiu de lá. Isso eu não sabia. Hum. Mas, no fundo, era uma comunidade que tinha a atenção das pessoas, né, para novidades e tudo mais. Falou, pô, qual o melhor canal de lançar? Esse aqui, vamos lançar agora? Eu lembro que a gente estava, acho que, comendo uma pizza, né? Vamos lançar agora, 8 horas da noite, ver o que vai dar. Pô, mas a gente não tem nem estrutura de TI. Não, mas vamos lançar. Então, está lançado o aplicativo, baixe e tal. E aí começaram as loucuras, né? E pede, e a gente vê e tal. E eu aprendi, bom, eu naquela época também aprendi muita coisa, principalmente para não ser tão perfeccionista. Naquela época eu era. Uhum. Então, não entregou uma pizza, eu ficava bravo, cara. Pô, esse negócio foi feito para entregar a pizza. Eu não posso exigir que ele não entregue. Mas, cara, desconsiderando o fato de que era um negócio completamente, assim, quase que uma aventura, né? Eu E acho que é que uma vale a aventura, as pena. aventuras que dão certo no final, que é assim, pô, por que não foi entregue? Aí a gente vai começar a mapear e tal. Acho que muito das estruturas que a gente consegue mapear hoje em dia, ou pelo menos eu vejo isso quando olho para trás, mas, poxa, você vai fazendo, ao longo do tempo você vai vendo aonde quebrou, e você vai consertando da melhor forma e tem estômago E às para vezes saber aonde. conserta, às vezes não dá para consertar, porque, cara, beleza, deixa isso quebrado e vamos para a próxima. Um dia, talvez, a gente volte aqui para consertar isso, né? Acho que ter esse desapego com o erro e com a parte zoada do business, todo negócio tem isso, né? Você hoje tem, tem a Distra.com, né? Que é o que você Isso. está 100% do tempo. Você tem outros negócios também, né? E você vê essa construção ou não? Ou foi muito mais fácil agora e Cara, nada dá Disney tá problema? sendo um projeto mais difícil da minha vida, assim. Bem mais que o mercado Bitcoin, por exemplo. A gente começou com um projeto muito grande e aí eu acho que eu também estava com o ego muito inflado, então, pô, a Digital foi um projeto. Então, assim, rapidamente falando, né? Eu criei o mercado Bitcoin em 2013, trouxe alguns sócios ali na jornada, fui o CEO, cara, captamos 1.200.000 clientes. E aí, quando foi no ano de 2018, comecei a me desentender com meus sócios. E eu tinha 70% da empresa, mais ou menos, os outros sócios tinham o restante, mas eu já não estava ali feliz. Assim, tinha um monte de coisa acontecendo, mas na prática eu não estava feliz tocando a operação. E me senti um pouco preso, assim. Eu descobri depois que um valor que mais é caro é a liberdade. Então, para mim, eu preciso ser livre. Eu sou um cara muito. Que a coisa que eu mais prezo é isso. E aí, falei, cara, puta, eu já tinha ganhado uma grana, eu tive, cara, assim, o ano de 2017 foi um ano absurdo, era uma empresa de pouquíssimas pessoas e fez uma receita na casa de muitas dezenas de reais e tudo mais, e eu tive dividendos, essas coisas. Falei, cara, Foi o ano que eu entrei, inclusive, no mercado Bitcoin, né? isso, exato, é. E aí, assim, 2017 foi um ano muito bom, 2018, acho que até por conta do dinheiro, foi um ano muito ruim, assim, em termos de relações societárias. Eu queria fazer outras coisas já, estava olhando para o mundo de seguros, eu sempre também gosto de experimentar outras coisas ao mesmo tempo. Tinha questões de saúde acontecendo, com pessoas próximas e tudo mais. Falei, cara, saí, vendi minha parte.
E aí em Harvard, que aí eu tinha sido aprovado para fazer um curso para empreendedores em Harvard, é um curso de 3 anos, chama OPM, que é um curso para donos e presidentes de empresas, né? E aí lá eu comecei o projeto da Digital. Então, comecei um projeto em Harvard e tal, não sei o quê. E aí eu consegui, de lá eu saí, consegui convencer a Nasdaq a entrar em um projeto de cripto. Ninguém tinha feito isso na história das finanças, né? Convencer a Bolsa de Tecnologia a entrar em projeto de cripto. E aí peguei um capital meu, peguei capital de sócios externos, então a gente estava muito capitalizado. Cara, então você começa muito cheio de si, né? Puta, eu tenho Nasdaq, tenho dinheiro, tenho sócios muito pesados e tudo mais. Eu acho que isso acabou. Eu paguei um pênalti alto, e aí o projeto, ele, na prática, até hoje, ele é um projeto que ainda não deslanchou do jeito que eu gostaria. Estou fazendo algumas mudanças. Eu acho que a questão da inteligência artificial, ela é brutal, assim. Eu demorei, apesar de eu ter entrado em inteligência artificial até antes de criptomoeda, em 2012 eu já desenvolvi alguns códigos, tá? Eu fazia uma pós-graduação que tinha inteligência artificial, então já estava nesse mundo. Aí acabei indo para cripto no ano seguinte. Só agora que eu parei para entender o impacto disso no dia a dia da gente, né? Da sociedade, das pessoas, das empresas, das instituições. Então eu estou muito nesse foco agora dessa intersecção do cripto, que para mim é o futuro de todas as finanças. Assim, em 10 anos as finanças vão ser outras por conta desse universo. É, então, essa intersecção do cripto e da inteligência artificial, que é uma intersecção não óbvia e muito complexa, né? Você precisa lidar com esses dois universos. Para onde eu tô levando a Digitra agora, entendeu? Então, acho que a gente tem caminhos muito interessantes aqui, que é onde então a gente se recolheu um pouco e está muito focado nesse universo. É legal que você está comentando, porque antes de começar aqui, né, a gente estava batendo um papo e falando como as inteligências artificiais ajudam ou permitem que você faça mais coisas, até abrindo a mente, né, de como fazer isso. Então, por exemplo, lá na empresa, eu tenho um canal lá no ChatGPT, onde eu alimento informações do dia a dia, cara, desde tem, assim, de reuniões que foram marcadas, como é que aquilo se desenrolou ou não, as grandes dificuldades que a gente vê no dia a dia, porque, cara, confiar na mente também é difícil, né? Então, por exemplo, tô conversando com você, aí você me indica uma dificuldade que você tem, por exemplo, em alguma área que é de meu interesse, lá de seguros e tal, eu vou lá e coloco, olha, foi mencionado isso, porque aí eu vou alimentando essa inteligência também para me ajudar quando eu vou buscar informações. Falo, olha, tô vendo que existe um padrão aqui, você encontra um padrão também, né? E algumas vezes vem trazendo. Então, é um negócio que eu acho que a gente está descobrindo ainda, é muito novo, né? Eu antes tinha um receio de que, isso aqui, né, o que que vai ser, como é que vai ser daqui 5 anos e tal. Pelo que eu tô vendo, assim, ele vai produzir mais coisas, inclusive, né? Então, assim, a inteligência artificial hoje nos permite até tatear outros negócios fora, outras atividades que antes era impossível, ou você precisaria ter uma equipe gigantesca para fazer isso. Então, como é que... É difícil, assim, 5 anos é impossível tentar entender onde isso vai estar. Assim, tem questões técnicas grandes para serem resolvidas pelas empresas que fornecem a infraestrutura, né? Meta, OpenAI, esses caras têm desafios ali de consumo de energia, de consumo de chips, principalmente da NVIDIA. Eles têm lá os problemas de negócio deles. Você diz estrutural, né? Problemas estruturais e de gente também. Precisa. Essa semana que a Meta, né, antigo Facebook, que é a empresa que controla o Facebook, a Meta, eles estão contratando engenheiros da OpenAI e fazendo ofertas de até 100 milhões de dólares. Cara, isso é oferta para jogador de futebol e para Europa, né? Assim, então, Inacreditável, né? nesse nível de loucura que está a competição entre eles. Cara, não sei se você lembra, mas há 2 anos atrás, assim,
era uma piada. Isso muita gente, até hoje ainda fala assim, de que, pô, mas é ruim a qualidade. As fotos têm 6 dedos. Eu falo, cara, isso já, assim, faz longínquos 2 anos. Hoje você Não é pega, nada, exato, hoje você pega o VO3 lá da Google e faz um prompt e ele faz um vídeo com áudio, uma qualidade estupenda, com a iluminação que você quiser, com o ângulo que você quiser. Então, assim, isso aconteceu em 2 anos. Daquelas fotos de 6 dedos para o vídeo completamente, assim, incrível. Eu acho que o meme dos bichinhos pulando na piscina, que eu acho que muita gente aqui já viu, pulando, como que fala, na rampa lá no trampolim. sim, Pular eu vi ontem isso, gato pulando, gato, aí tem cachorro, saltos ornamentais saltos com ornamentais em animais. cima. Cara, assim, tem umas coisas assim que você fala, cara, puta, tá, beleza. E assim, o que vai ser os próximos 2 anos se aumentar esse nível de qualidade de uma foto estática de 6 dedos com vídeo, com um áudio, iluminação, tudo perfeito, a ponto de já estarem usando, por exemplo, em comerciais de TV aberta e tudo mais. Cara, os próximos 2 já é difícil de tentar entender, os próximos 5 vão ser mais. O que eu estou fazendo é tentando pensar o básico disso, então eu tento não me deixar empolgar pelo produto da moda, pelo gato pulando de trampolim, esse tipo de coisa. Para mim é mais um ponto ali, para eu entender onde está agora. Ano que vem eu vou começar uma pós estruturada mesmo em inteligência artificial. Quando eu penso nessa intersecção dela com finanças, então eu tento pensar primeiro nos conceitos básicos de finanças, assim, o que dá para fazer, conceitos básicos de internet e tudo mais. É um exercício que me fez, cara, assim, ter muito sucesso, pelo menos profissional, né? Então, cara, quando eu vi cripto e juntava muita coisa que eu conhecia, eu falei, cara, é para cá que eu vou. Eu larguei a minha carreira no mercado financeiro. Quando eu entendi o tamanho de cripto, eu falei, cara, puta, tem alguns universos que ainda não existem aqui que eu acho que vão para frente. Eu acho que pagamentos globais. Então, a Digitra, hoje a gente tem cliente em 188 países. Ela é uma empresa criada para ser global e hoje tem cliente. Quantos países tem no mundo? Você está em 90%? Você está em. Entre 180 e 210 ali, 200. Você está em 90% desses países. Porque tem países que a gente não pode ter cliente por questões Verdade. de sanções internacionais. Eu não posso ter um cliente norte-coreano, não posso ter um cliente no Afeganistão, por exemplo. Perfeito. Aí, por que eu entrei em seguros? Eu entrei em seguros porque quando você olha para esse mercado, ele é um mercado que, cara, ele tem bastante coisa que torna ele muito particular. E se você pega a história do dinheiro, a história dos negócios, qualquer ativo que tenha sido criado ou qualquer empreendimento que tenha sido criado precisou de seguros. Os seguros eles surgem como uma forma de quem está ali na linha de frente dividir o risco com quem não tem o mesmo apetite ou com quem quer ganhar com aquilo de outro jeito. O seguro é isso, né? É dividir o risco de uma operação. Eu falei, cara, vai ter que ter seguro para digital assets. Então, eu não sou o fundador, né? O fundador é o Rodrigo Ventura, que eu recomendo que você traga aqui no programa. Rodrigo, você vai ser meu convidado aqui. Quero você sentado aqui, quero aprender com você. Você pode vir, Rodrigão, cara, vai ser uma conversa boa. Assim. E de repente você vem junto, enfim, os Rodrigos. Exato. E, cara, e aí você entra. Quando estava sendo criada uma nova classe de ativo, e aí eu falo, assim, um pouco desse meu orgulho de ter visto isso muito cedo, que foi, cara, eu e o Rodrigo, a gente tinha discussões de, beleza, vamos montar uma empresa de seguro e vamos fazer seguro de ativos digitais. Acabou não acontecendo tão rápido essa parte de demanda de ativos digitais, mas no ano que vem, possivelmente, a gente já está lançando uma das primeiras operações no mundo, talvez a primeira operação no mundo de uma seguradora que pode atender o mercado de digital assets de ponta a ponta. Então, assim... Qual é o nome da seguradora? 88i. 88i.
Legal. Hoje, por exemplo, ela faz o seguro de todos os motoristas da Uber, hoje ela faz o seguro de empresas de logística, então hoje ela está ficando grande já. É aquele seguro que quando eu chamo o Uber lá, ele me, por exemplo, para entregas, eu vejo lá, Exatamente. falo, preciso mandar. E a gente tem muito isso lá na empresa, né? A gente tem pessoas que estão remotas, eu preciso mandar um computador, eu preciso mandar um celular, são itens de um certo valor ali, e aí vem a oferta lá, e geralmente a gente, inclusive, recomenda, né? Fala assim, ó, por R$ 7 ali você tá assegurando um item que, poxa, se tiver uma perda, Exato. não só o valor, mas aí você tem um tempo ainda, né? Minha Então, produção lá vai por água abaixo, às vezes por causa de R$ 7, R$ 8. São seguros muito exato. baratinhos ali, né? São valores baixos, e aí é isso. Todos os seguros de entregas feitos na Uber são usando a nossa seguradora, a 88i. E aí, mas isso foi um caminho para que possibilitasse a gente entender o mundo digital de uma forma, seguro digital de uma forma melhor, que puta, agora a gente já está confiante, agora já é uma discussão sólida lançar o seguro de ativos digitais. Então, e aí a gente já tem uma cabeça de, beleza, a gente vai lançar só no Brasil o que a gente está fazendo, a gente vai lançar fora também. Então, e aí esse lance do internacional é algo que eu queria ter feito na minha primeira exchange, fiz na minha segunda, e agora eu estou trazendo essa experiência para a seguradora. Então, as coisas elas vão se somando, né? Então, falando da Digital, a gente está pivotando para um pouco, continua sendo uma empresa de digital assets, mas que está trabalhando nessa intersecção dos ativos digitais com inteligência artificial. A 88i, que é a seguradora, também está nessa vertente agora de começar a implementar a inteligência artificial, porque hoje está claro para mim, né? Eu terminei esse curso que eu comecei lá em 2019, tive filhos no caminho, tive questões familiares. Só no ano passado que eu terminei, assim, cara, foi brutal, assim, foi aí que eu entendi o impacto que isso tem ali, conversando com pessoas que estão nesse universo de uma maneira muito profunda ali, com professores ou pesquisadores de inteligência artificial. Então, o que a gente está vendo é a ponta do iceberg do que vai acontecer. Então, a gente está vendo aí profissionais sendo remunerados US$ 100 milhões para ser programador. A gente está vendo empresas. Eu uso um produto que chama Cursor para programar. A empresa que criou esse Cursor, ela é a empresa de SaaS, né? A empresa de Software as a Service, empresa de serviço de software. Que você paga pelo uso, não é Que isso? paga pelo uso. Como assim, sei lá, qual que é um SaaS comum assim que as pessoas usam? Sistemas de TVE, o Netflix você paga pelo Netflix uso. Se você não streaming, quiser mais, mas é SaaS também. você para de pagar e tá tudo bem, né? Exato. É o SaaS de diversão, vamos supor assim. A Cursor já é o SaaS com crescimento mais rápido da história. É uma empresa que ajuda programadores utilizando inteligência artificial. Eles chegaram numa receita de US$ 200 milhões ano, né? Que tecnicamente a gente chama de ARR, Uhum. no segundo ano, com 20 pessoas. Tem até esse é um fenômeno Ele gigantesco. tem uma receita de US$ 10 milhões por cabeça. É um Exato, negócio inacreditável. exato. Tem empresas em cripto que é muito pior que isso também. Mas assim, no mundo de inteligência artificial, ou empresas que estão usando inteligência artificial, esse é um fenômeno gigantesco que está acontecendo agora, de empresas que têm uma, duas ou três pessoas, às vezes 10, que estão fazendo receitas na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, tem um site, até chama Tiny Teams, não lembro se é tinyteams.com, mas eles ficam listando e ranqueando empresas com times pequenos e os ARRs, e aí e essas receitas recorrentes anuais. E aí eles ficam colocando lá o ranking, então a Cursor é uma das primeiras, mas se eu não me engano a Midjourney também já é a segunda, quase, então é uma empresa que faz principalmente imagens utilizando inteligência artificial. Mesma coisa, US$ 200 milhões de ARR com 20 funcionários, ou um pouco mais que isso. É impressionante. Então, existe esse fenômeno que a gente não sabe se é passageiro ou não, até, de empresas com menos de 50 pessoas que já valem
que os unicórnios com 5 mil pessoas valiam no Dojin, sei lá, 10 anos atrás, né? É muito doido. É muito doido. E assim, eu fico pensando muitas vezes. Bom, você é pai de 4 filhos, né? Conheço eles. Você também conhece minha filha, Claro. de 4 anos, a Maitê. E, cara, eu me pego pensando algumas vezes, e aí eu não sei se é coisa minha, eu queria te ouvir nisso. Mas, cara, mas qual é a melhor forma de educar ela? Não educar em termos. Obviamente você tem o comportamento e tal, mas assim, meu pensamento aqui, Igor, como é que eu vejo isso? Poxa, você tinha uma escola tradicional, e aí você tem as escolas tradicionais de São Paulo, que você tem algumas referências do estudo, daquela. A gente fez. A gente passou na FUVEST, né? A gente conseguiu fazer isso diante de uma série de estudos, né? Você tem uma rotina, uma disciplina e tal. Não estou dizendo que isso não é importante, mas assim, eu vejo hoje como uma necessidade muito maior de mostrar para ela como ela deve sentir emoções, ou como ela deve se comunicar com pessoas, como ela pode se encontrar com pessoas e encontrar ali essas conexões, do que necessariamente aquela questão mais do estudo por decorar física, decorar química. Não estou dizendo que não são importantes, mas eu acho que vai mudar muito, porque, como a gente comentou aqui, em 2 anos mudou demais. Pô, ela tem 4 anos, a gente está falando dela ter uma idade aí de que estiver produzindo alguma coisa ali, daqui uns 15 anos, daqui 20 anos. Cara, como é que vai estar a tecnologia? A gente vai precisar exatamente de tudo. Óbvio, né? Talvez fazer boas perguntas para a inteligência artificial ou usar isso. Mas como é que você vê? Porque eu tenho realmente grandes dúvidas quando a gente está falando isso, eu e minha esposa conversando. Qual é o próximo colégio? Que hoje ela está em 4 anos. Eu acho que o próximo colégio é um lugar que eu quero que possa mostrar incertezas para ela. Então, por exemplo, na escolinha dela lá tinha uma venda de brigadeiro da festa junina das crianças do 4º ano, porque elas querem fazer a formatura. Pô, quanto que isso ensina do vendeu, mas não vendeu, né? Ou seja, ela fez o docinho, alguém lá fez uma cara feia para ela porque não queria. Eu vejo que às vezes isso também é muito mais relevante para a vida dela para frente, né? E Uhum. tratar com isso do que a tecnologia em si. Óbvio, né? O básico vai ter que ter, mas porque muito disso vai virar commodity, né? Porque a gente começa a evoluir de uma forma que talvez tudo isso aqui que a gente está falando de desenvolvimento vai estar muito disponível. Mas eu me alonguei bastante, mas é porque, para dar esse contexto, mas eu queria te ouvir. Você tem hoje 4 filhos. Como é que você pensa isso? Você é um cara de educação, teve em Harvard, vai começar um mestrado em IA, né? Uhum, E aí, uhum. como é que você vê isso tudo? Cara, assim, para mim é tão preocupante que meio que, cara, já meio que tô, beleza, vamos ver onde vai, assim. Não acho que ninguém tem uma resposta muito Abraçar a incerteza. muito certa, assim. Então, assim, o que eu acho que eu tenho algumas questões com tecnologia para crianças, então eu evito muito, não sou radical de não ter tela, essas coisas, mas eu evito que eles usem celulares. Assim, para mim, em jantar, almoço, essas coisas, acho que eu nunca deixei, por exemplo. Mas em casa ali, eventualmente usa. Tem videogame, cara, hoje foi o segundo dia de férias deles, então jogaram videogame já e tudo mais, mas saem para parque, essas coisas depois. É, é muito. A parte de educação, eu escolhi para eles uma escola. Assim, a minha questão com a educação era assim: eu queria me aposentar até os 40 anos para não colocar meus filhos em nenhuma escola. Fazer homeschooling, que eu acho que realmente o sistema educacional, principalmente o brasileiro, é falido. A gente tem amigos em comum aqui que são professores universitários e, cara, assim, para alguns deles chegam alunos assim, semi-analfabetos em lugares relevantes, entendeu? Alunos que saíram de escolas relevantes. Então, o sistema educacional como ele é hoje, para mim, ele é quebrado. Eu sou bem crítico contra isso, assim. E aí, o que eu fiz foi, nas minhas possibilidades, é, eu conseguia encontrar, eu pesquisei muito e não, acabou que eu fiz um teste mesmo com meu filho mais velho, quando ele chegou nessa idade, foi com 4 anos. Ele foi para uma escola que eu acabei gostando,
mas assim, eu já tinha muita referência de muita escola e até aquele momento, assim, eu estava muito convencido de não colocar em uma escola. E aí ali, essa escola me trouxe essa segurança. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, eu não sei o que esperar, porque primeiro a gente tem a tecnologia, essa versão anterior da tecnologia, já o celular para tudo, assim, a gente já tem até palavras que descrevem isso, né? Em inglês o pessoal chama de brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, que já é estatisticamente provado que o uso de celular, o uso de telas, essa falta de concentração, as pessoas estão ficando mais idiotas e mais burras e mais com mais problemas mentais por conta desse uso. E agora a gente tem um negócio aqui que já tá o pessoal começando a ficar preocupado com a inteligência artificial, que aí realmente você não precisa pensar nada. Cara, assim, eu me pego nesse dilema. Às vezes, assim, cara, você precisa saber de uma coisa de saúde. Cara, hoje em dia, assim, eu tenho preguiça de ir no médico. Que eu pego os exames, eu peguei meus últimos exames e coloquei em 5 inteligências artificiais lá, não sei o quê. Aí você fica até bravo com o médico, não sei se é certo ou errado, mas eu fiquei puto porque, pô, não pediram exame tal, não pediram exame tal. Pô, ninguém me falou que eu tenho um risco de. Eu perguntei para a inteligência artificial dos meus riscos futuros de ter doenças, quais doenças mais prováveis, todo o salário que eu posso ter doenças autoimunes, e nenhum médico até hoje tinha me falado isso, e elas falam lá o porquê. Então, na educação está acontecendo a mesma coisa. Assim, o Thales estava me falando, meu filho mais velho, estava me falando que, cara, a escola está lá tentando ver como que usa ChatGPT e tudo mais. Então, assim, eu sei que é uma escola que tem essa preocupação e eles estão lá se virando. Em casa, o que eu faço é, tipo, mostrar para eles as ferramentas, mas eu sou muito privilegiado, porque eu conheço tecnologia bem, eu conheço inteligência artificial com alguma profundidade, sei o que está acontecendo, então, beleza, vamos fazer o vídeo a gente aqui, vamos fazer a imagenzinha aqui, a gente aqui e tal. Então, o que eu faço é ensinar essas ferramentas para eles. Mas porque eu tenho tempo também, eu tenho conhecimento, a maior parte dos pais não tem esse estofo por trás. O cara tem que sair de casa, pegar o ônibus e trabalhar, depois almoçar, voltar para casa, chega em casa, precisa lavar a louça, essas coisas tudo, e vai ensinar inteligência artificial que horas para criança. Então, eu tô numa de, cara, ver o que vai acontecer, assim, olhando para o resultado dessa tecnologia hiperacessível que é o celular, tudo que aconteceu, até na política, nas relações entre as pessoas, nas relações entre os países. Hoje você tem presidente, cara, quase que um mandando o outro tomar no cu ali pela rede social. A política virou um negócio completamente insano. Cara, eu não acho que vai melhorar. Não acho que vai. E aí quando vai, cara, que mundo que nós... Eu acho que assim, o ser humano ele é plástico, eles vão se adaptar, mas talvez vai ser uma realidade que aos nossos olhos hoje seja mais feia, sei lá. Pessoas mais idiotizadas, lendo menos, talvez produzindo menos. Mas, e eu acho que o espaço para o acadêmico sempre vai ter. O Prêmio Nobel de Química do ano passado, quem ganhou foi um funcionário do Google, CEO da DeepMind. Cara, o cara, ele é o CEO da empresa, da DeepMind. Ele é cara das ciências da computação e ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele criou uma inteligência artificial que resolveu problemas da química que estavam lá pingando e ninguém conseguia resolver. O cara ganhou o Prêmio Nobel. E ele era criador de jogos. E hoje é CEO de uma empresa de inteligência artificial do Google. Então, assim, existe o espaço da física, da química, finos, entendeu? Assim, do estudo básico disso. Para chegar lá, a pessoa precisa aprender a física na escola e saber o que gosta. Então, cara, como que vai ser isso nos próximos 10 anos? É muito difícil, cara. Não, eu não tenho dúvida. Acho que essa parte de você ter o básico, né? Ou entender estruturalmente como as coisas funcionam, eu acho que isso é legal. A gente comentou um pouco de quando chegou o cripto, de você olhar como fundamento do dinheiro. Você está lá
trocando, eu te dou uma nota de R$10, saiu do meu bolso, foi pro seu, e aí eu lembro de você me explicando isso, falei, cara, essa é a carteira blockchain, ele precisa garantir que eu não tô passando o mesmo R$10, 25 vezes para você, e você está criando dinheiro, né? Então, a tecnologia por trás é uma que resolveu esse problema, mas a gente vai ter vários problemas sendo resolvidos, mas que ele parte de uma linha básica, né? Então, assim, eu acho que é o entender o básico. E por isso que eu penso que quando a gente está falando, por exemplo, de educação, dos filhos, ou a nossa própria educação, como é que a gente olha para o básico para entender ferramentas que vão nos colocar no próximo nível. Então, dá um exemplo. Você sabe bem, se é de seguradora também, o quanto esse mercado não evoluiu em termos de tecnologia, né? E é curioso isso, né? Porque é um mercado milionário, bilionário, enfim, no mundo todo trilionário, né? É quase que essencial para a humanidade você ter seguro, né? Você permite evolução, permite uma série de coisas, porque, como você falou, tá tirando o risco, né? Ou splitando ali aquele risco. E, cara, o parte daqui de empreender também nesse mercado foi visualizar que muitas vezes tinha coisa no papel, escrito, eu estou usando um papel aqui, mas porque, enfim, quero colocar uma tela aqui, né, e eu quero me sentir à vontade, mas não existe mais você preencher um negócio em papel e... 3R4 Seguros, no Mundo Seguro, a gente viveu isso. Então a gente vai colocando outras ferramentas, vai colocando até onde a gente consegue chegar para colocar a experiência mais fluida para isso. Resolveu isso? A gente está resolvendo isso. Mas, cara, meu concorrente vai resolver isso em um período não muito longo, entendeu? A tecnologia vai estar disponível. O que eu acho que vai fazer diferença? É essa conexão com pessoas. Então, pelo menos isso que a gente acredita lá, né? E vem trabalhando com isso. E aí, realmente, você para pensar como que isso traz na educação nossa e nossos filhos, é um negócio muito maluco, né? É o DeFi, né, que apareceu, é inteligência artificial, é tudo isso gerando um negócio meio certo ali pela frente, né? Mas, sei lá, por exemplo, como que você acha que vai ser o seu mundo com os táxis que se dirigem, né? Aqui no Brasil isso ainda é uma ficção, né? Mas, cara, assim, nos Estados Unidos já tem dezenas de milhares de carros que não tem motorista. Então a Tesla acabou de dirigir melhor do que o humano. Não tem acidente. Sim. Os caras, o cálculo de acidentes é número de acidentes por quilômetro rodado. Então, hoje já está, eu não sei se passou, mas está chegando em ser 10 vezes menos acidentes com carros autônomos do que com carros pilotados por pessoas, e a gravidade dos acidentes é menor. Então, assim, como que uma seguradora atua num mercado que não tem motorista? Como que aí o corretor, o que ele faz? Acho, é o seguro de carro. E aí eu não sei te falar se é daqui a 5 ou daqui a 50 anos, em tese vai acabar. Uhum. Ou vai ter um cara que fornece o seguro para a Tesla. E não para cada indivíduo. Só que no caso da Tesla, olha que loucura. Você pode pegar o seu carro, você, Igor, comprou seu Tesla lá, bonitão, e aí você usa esse Tesla 2 horas no dia, e aí as outras 22 ele fica parado. O seu carro pode ser colocado na frota da Tesla e ele sair dando rolê e levando gente para um lado e para o outro e gerando renda passiva para você. Isso já existe agora. Sério, não conhecia. Tá lá. Então, o grande inovação deles no lançamento... Esse carro foi lançado semana passada. Esse serviço chamado Tesla Taxi, sei lá, não lembro o nome. Tesla Cab, alguma coisa assim. Então, assim, motorista de Tesla, eles não vão usar a frota deles. Então, os motoristas de Tesla podem chegar e eles vão usar a frota deles também, mas o motorista pode optar por colocar o carro dele dentro da frota e esse carro serve como se fosse um Uber, só que você não precisa estar dirigindo. Se esse carro acidenta, isso vai ser um sinistro. A culpa é de quem? Vamos falar assim, tipo, a culpa é de quem? É do Igor? Isso tava lá nas dessas do seguro, por exemplo, né? Isso. Na regulação ali depois. Não tem na regulação, não tem. Ninguém, assim, tá longe de parar para pensar isso, né? E as coisas estão indo muito rápido, cara. Bom, você teve em Harvard, né, cara? E aí me conta, você tem pessoas lá a nata dos empreendedores, presidentes,
Vocês devem ter, eu imagino, um grupo de WhatsApp lá onde vocês ficam falando sobre essas coisas. Enfim, como é que acontece isso, cara? E outra, Harvard, tem quantos anos tem Harvard? 300 anos? 400? Eu não sei. Cara, eu não sei. E aí, Eu chutaria chutaria empresa mais assim, 400. uma empresa, não é uma empresa, mas é empresa de educação, não deixa de ser, né? Chega tudo de uma vez, ele tem um curso formatado e tal. E aí, que eles estão falando lá? Conta Não, um o pouco curso, disso. esse curso, vamos lá. O curso que eu fui fazer é um curso que vou resumir bastante. É um mês por ano, aí presencialmente você vai 3 vezes lá durante 3 anos. Então, um mês, né? E aí é um curso básico voltado para empreendedores. Aí tem ali critérios. Então a empresa não pode, são empresas de média para grande ou empreendedores. Tem também herdeiros de empresas familiares. Cara, esse é um mundo assim que eu não, que eu tinha até um preconceito assim eu perdi muito lá nesse curso, entender a dinâmica. Cara, é uma trolha você ter empresa com sua família. Eu imagino. Hoje em dia, 3, 4 irmãos, mais tios e todo Eu já mundo envolvido. quis ser herdeiro em algum momento da minha vida, você lamenta, fala, cara, como deve ser bom já nascer, cara, tem seus problemas, assim, problemas eventualmente, assim, seríssimos, assim, tipo, cara, que moldam a pessoa, que deixam a pessoa deprimida, que eventualmente tem um ou outro cara que não aguenta e resolve se matar, essas coisas assim, cara, é tenso. Mas a maior parte são empreendedores, e aí, Harvard vou tentar explicar rapidamente o curso assim, né? Eles pegam a turma, dividem em grupos de 7, 8 pessoas, né? Que são os grupos de convivência. E aí você meio que você mora num lugar como se fosse um apartamento que tem 7, 8 quartos e mora todo mundo naquele mesmo ambiente. Aí tem uma mesa, tem geladeira, tem tudo, então tem uma área comum com cozinha, com sala, uma mesa de reunião que deve ser o dobro do tamanho dessa mesa aqui. E aí você é obrigado a ler todos os dias 3 casos, é uma metodologia que foi Harvard que criou há um pouco mais de 100 anos. Você lê 3 casos escritos por professores de Harvard, que são casos reais de empresas reais. Então eles vão, né, eles entrevistam empresas no mundo inteiro, eles conversam com empresas no mundo inteiro, e escrevem um caso ali de 20, 30 páginas, que é um texto de um problema específico. Pode ser um problema de logística, pode ser um problema de marketing, pode ser um problema de liderança, pode ser um problema de RH. Cara, 1000 problemas, demissão, assim, qualquer coisa que exista de empresa tem case escrito a respeito. Então, todo dia, você se encontra ali com o seu grupo de 7 pessoas ali, vocês discutem os cases, então hoje vai ter um case de logística, um de marketing e um de finanças. Discute os 3. E aí, quem são essas outras pessoas, essas outras 6 pessoas? Cara, tem de tudo. Então, no meu, assim, no meu último grupo de convivência, acho que não vou lembrar todo mundo, mas assim, tinha um piloto de Fórmula 1 que está indo para a área executiva, que era o Lucas de Grassi. Tinha uma princesa saudita, que era do conselho de uma das maiores redes de hotéis do planeta. Então, ela precisava aprender que aí é o caso dos herdeiros, né? Como tocar uma rede com mais de 1000 hotéis no mundo e preservar ali a riqueza da família. Tinha um cara que ele é de portos, a família é dona de portos no Haiti. Nossa. Tinha uma empreendedora de casas nos Estados Unidos. Então, assim, cara, e aí tinham outros, assim, todo mundo com experiências muito relevantes. E aí, nesses casos, você tem que ler e responder perguntas sobre como você resolveria o problema apresentado naquele caso. E nunca, em negócios não tem resposta certa. Uhum. Então, a resposta que uma princesa saudita da indústria de hotéis dá para um problema e que um moreninho de cripto no Brasil dá são completamente diferentes. E aí, imagina isso combinado em 7. Aí, quando você vai para aula com o professor ele te apresenta alguns frameworks teóricos, mas de uma forma bem prática, assim, e traz ali, inclusive, até o que a empresa fez, o que deu certo e o que deu errado, e tem a discussão com a classe. Então, o principal na verdade, ele apresenta os conceitos de acordo com o que a classe vai trazendo. Então, você vê caras que não são do seu grupo, então tem o cara de joalherias na Indonésia.
Tem o menino que recicla óleo na Austrália. Esse era um cara que tinha uma empresa de reciclagem de óleo de fritura na Austrália. Cara, um monte de perspectiva para resolver problemas de negócio e você faz isso 50 vezes em cada período de um mês, né? Então esse é o curso, assim, cara, é animal. Foi o melhor tempo e o melhor dinheiro gasto com educação na minha vida. Eu acho que isso acho que complementando de tudo que a gente falou, é o que traz repertório, né? Porque realmente a gente tem uma vivência no Brasil, em São Paulo tem uma vivência, no interior é outra, no Nordeste é outra, e aí você trouxe Se você é do agro é uma coisa, se você é da tecnologia é outra, se você é da padaria é outra. Pois é, e eu acho que complementando com o que a gente falou, né, de tudo aqui, acho que é isso, essa construção de repertório que vai trazer as boas perguntas que a gente vai fazer para os problemas que a gente tem, que é aquilo, né? Vai estar tudo muito disponível. E eu acho que essa vivência e tirar alguns preconceitos, né, que a gente já tem, muito. Porque acha que sabe, porque, enfim, porque a gente está dentro de um contexto, a gente não abre esse contexto. Eu acho que tudo isso que vai moldar quando a gente for olhar para outras soluções, né? Então, eu, por exemplo, não sou da área de seguros originalmente, mas a gente tem trazido soluções interessantes exatamente por essa vivência em outros mercados. Acho que isso é o mais legal de tudo que a gente tem feito. Rodrigo, a gente está chegando no final aqui. Foi uma hora de um bate-papo que, pô, para mim, engrandece muito o nosso projeto aqui. Eu sinto feliz de criar esse repertório também com coisas que você traz, com tudo isso que você tem comentado, a sua forma de pensar, né? Eu acho muito, muito bom. E eu queria que você desse as palavras finais, o que você hoje indica para quem está ouvindo aí, está pensando, pô, o cara faz um monte de coisa e eu deveria fazer mais coisas na vida, enfim. O que você fala aí para quem estiver te ouvindo, algo final aí que você queira marcar aí para esse episódio? Bom, primeiro agradecer, Igor, pelo convite, cara. Pô, se você me convidar 1000 vezes, eu venho 1002 aqui. Opa, então tá marcado, hein? A gente. É gravado isso aqui. Cara, você sabe disso, então eu volto com prazer para falar de outras coisas, das mesmas coisas. Convidar o público a conhecer a Digita.com, é a nossa exchange. A gente tem um modelo de negócios bem diferente. A gente acabou de lançar um produto que a gente remunera os clientes pelas criptos que eles deixam depositados na plataforma. Então, essa questão da renda passiva Isso é muito legal. É uma que a gente está investindo bastante. A gente agora vai começar a divulgar mais. A gente fez um que a gente chama de soft launch ali, um lançamento mais suave. E agora a gente está melhorou bastante o produto e agora a gente vai começar a falar mais dele. Então, se você traz o Bitcoin para a plataforma, você é remunerado, se você traz seu Ethereum, ou se você compra e deixa na plataforma, então é esse produto. Isso é muito legal, só um parênteses, eu tenho cripto lá pinga lá umas coisas, eu até mandei para você, pingou um dinheiro, falei, parabéns, esse é o nosso novo produto. Exatamente. Muito legal. Então, a gente arredondou, agora a gente vai começar a falar mais dele. E respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que para quem quer construir, né? Hoje o mundo é muito barulhento. Eu falo barulhento no sentido de ser estimulado em redes sociais, na TV menos. Hoje as pessoas nem estão tanto na TV, mas no celular, em podcasts e é muita informação. Então, o que eu cheguei a ficar muito incomodado e até estressado com isso. O que eu fiz foi retomar um pouco e voltar nessa questão e bater mais forte nessa questão de focar no básico. Então, tentar entender se eu preciso entender e hoje o fato da informação estar disponível, qualquer informação estar disponível, ela pode ser muito ruim, que eu acho que hoje você fica ali scrollando no Instagram, essas coisas. Então, eu não tenho redes sociais nos meus celulares, já para evitar um pouco dessa distração, então é menos pushes, menos coisas no meu celular. Não que eu não acesse, eu acesso o Instagram, mas acesso no computador, aí lembro uma vez por semana de ir lá, interagir e tudo mais. Então, tomar cuidado com o uso do tempo. Todos os celulares têm um aplicativo de você controlar o tempo. Quando eu mostro para as pessoas ficam de boca aberta, assim, que elas ficam 8, 10 horas por dia clicando. Ele mede o número de cliques que você deu na tela. É comum mais de 1000 cliques, a maior parte das pessoas. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que fica abaixo dos 500 cliques por dia.
cara, você fazer isso aqui 500 vezes é um negócio que você pensar, parece um robozinho, né? Então eu tô tentando diminuir. E assim, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de seguros e tal, hoje você tem acesso a informação. É o lado bom dessas informações, cara, eu estudo inteligência artificial ouvindo os caras que estão criando inteligência artificial. Eles vão em podcasts, eles escrevem textos, ele tem o blog dele, ele tem a rede social dele. Então, eu acesso muito esse tipo de informação que eu considero a informação mais básica. Se é para falar de inteligência artificial, se é para aprender de inteligência artificial, não vai comprar o curso que apareceu no Instagram ali em 12 vezes de R$ 109, entendeu? Isso é enganação. No geral, isso são técnicas ali, cara, pessoas que de fato podem ensinar inteligência artificial hoje. Não estão fazendo um curso de. E não tem, assim, tudo que está acontecendo é novo demais. Quem está desenvolvendo isso estão sendo oferecidas vagas a 100 milhões de dólares de luvas para o cara. Então, assim, só que esse cara o cara que paga 100 milhões de dólares, ele está no YouTube falando sobre como ele pensa. O CEO da Anthropic está lá, o CEO da parte de AI da Meta tá lá, o cara da DeepMind que ganhou o Nobel, eu vi já 2 podcasts de 3 horas com ele, assim, aí eu entendo melhor. Então, focar muito nesse básico e tentar tirar o barulho que é demais, né, principalmente de redes sociais. Putz, cara, que aula, obrigado mais uma vez. E fica aqui o convite para você que gostou, curtiu, enfim, compartilha aí com quem acha que vai, ouvindo o Rodrigo aqui, pode ser inspirador e como é para mim. Então, é isso. A gente continua com o nosso projeto. Nas próximas semanas aí teremos outros convidados e te convido aí a acompanhar a gente aqui nos canais, tá bom? Valeu, obrigado, é isso aí. Valeu. Valeu.